Olá, hoje eu irei apresentar um EIA-RIMA destinado a uma fruticultura na cadeira de Legislação Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária no campus Crateús. Como podemos ver neste presente artigo, será o relacionamento de um EIA-RIMA com os dispositivos e as medidas vistas na cadeira de Legislação Ambiental. O projeto, o empreendimento, é a Fruticultura Itauera Agropecuária Sociedade Anônima. Aqui podemos ver o sumário com o que iremos ter ao longo dessa apresentação do artigo. Então, iremos começar por introdução. O estudo de impacto ambiental, assim como o relatório de impacto ambiental, significa uma análise, vários pontos que são levantados durante o desejo de iniciar o empreendimento. Então, no caso, vai ser feita uma série de análises que buscam mensurar, identificar qual é o local, as suas características, qual é a origem do empreendimento, do desejo, quais são as necessidades, quais são os impedimentos, quais são as limitações que podem ter. Tudo isso está presente no estudo de impacto ambiental e no relatório. O relatório, por sua vez, é uma parte mais simples, que todas as pessoas conseguem entender todos os processos e passos citados. Então, nessas análises, vai ser vista a situação do local, vai ser colocado em jogo tudo o que vai ser praticado e também pode ser analisado com base em 3 meios: o físico, o biológico e o socioeconômico. Como esse empreendimento ele vai afetar o meio físico, a fauna e a flora. Como esse empreendimento vai afetar os meios biológicos, que são os micro-organismos e outros seres presentes no local, bem como também afetar socioeconomicamente, que pode melhorar ou piorar a economia. Então, dentre vários fatores, ele é muito utilizado para indicar a viabilidade desse projeto e empreendimento. Então, vamos iniciar com o empreendimento, que no caso ele é um empreendimento de iniciativa privada, onde a interessada é a Itauera Agropecuária Sociedade Anônima. Como esse estudo foi preparado, foi feito pela Ambiental Consultoria e Projeto Sociedade Anônima. Esse projeto ele se pauta num projeto agrícola de fruticultura para cultivar melão, abacaxi e melancia. E o interesse dele é, claro, receber a licença ambiental. Esse empreendimento ele fica situado na Fazenda Paquera, que é sediada no distrito de São José, fazendo parte do município de Palhano, no estado do Ceará, que fica distante a 140 quilômetros da capital Fortaleza. Como nós podemos analisar aqui a foto, tem uma BR que passa perto do distrito. Então, aqui nessa parte roxa fica situado a sede do município, Palhano, e nessa parte verde é onde fica localizado o empreendimento, no distrito de São José, Fazenda Paquera. Então, aqui tem outras fotos do local, mapas geográficos. Então, esse local do empreendimento foi escolhido de acordo com o empreendedor, porque, segundo ele, tanto a localização, quanto o clima, quanto até mesmo a cultura, a vocação do Ceará para ter uma cultura de frutas, foi favorável para a escolha desse local. Além dos canais comerciais, canais de exportação, vários outros fatores foram escolhidos, como por exemplo, o melão, ele tem uma temperatura de 20 a 30 graus para ter um bom desenvolvimento. Então foram escolhidos, nesse local havia essa boa temperatura, assim como também a insolação, as horas de sol, né? No caso também a parte de chuva, de recursos hídricos, que não era escassos, bem como também a infraestrutura do local, que era agradável para o empreendimento. Então, o empreendimento quis se situar e ele, para realizar esse estudo de impacto, ele separou as áreas de influência. Nessas áreas de influência, vamos ter duas: as áreas de influência direta e as áreas de influência indireta. Então, essas áreas de influência direta são áreas que sofrerão os impactos mais intensos, que podem começar desde o início da instalação e ficar para sempre pela operação.
Já os indiretos são aqueles que ficam mais distantes, que recebem uma intensidade de impactos menor. Geralmente a distância, a localização é longe por causa do empreendimento. Então, vai ser analisada com base nas três partes: planejamento, implantação e operação, como pode ser analisado. Então, vamos para as fases do licenciamento, né? Como já foi explicado, essas três fases, o prévio, instalação e operação, teve a separação de influência direta e indireta, que tinha os prazos e seus efeitos, curto, médio e longo prazo. A influência direta são as áreas que mais sofrerão: solos, a água e o ar. O meio econômico, que pode ser a ocupação dos solos, aspectos sociais, o aspecto visual, o econômico e arqueológicos, além também dos meios bióticos, que é a fauna e a flora. E a área de influência direta, elas vão ser os locais onde o impacto será menor, que no caso a gente pode citar o município de Palhano, que pode sofrer com comércio, com o aumento de tráfego no local, e isso pode ser bom ou ruim, dependendo da análise. Para fazer a análise do local, também foi estudada a geologia. A geologia do local, ela é considerada feita por sedimentos com manchas de argila e areia aluvionar. É uma característica do período quaternário. Isso significa que o empreendimento ele pode sim ter chances de ter algum fóssil encontrado, e no caso, se você encontra, né, um sítio arqueológico, na menor possibilidade de existir, todo o empreendimento deve ser pausado, ele deve ser interditado, ele deve receber, né, o IPHAN para ser feita uma análise do que foi encontrado ali e se realmente é comprovado no sítio arqueológico, ou seja, pela legislação. O empreendimento, caso tenha alguma comprovação, alguma mínima suspeita também, tem que ser feita essa análise para saber, porque é um patrimônio e deve ser preservado, deve ser também estudado, catalogado. Então aqui nós temos também uma parte da geologia do local, como nós podemos ver os lagos, lagoas e açudes, rios, riachos, bem como também áreas de preservação permanente, que no empreendimento foi constatado que não existe no empreendimento. Então, tem que ser atentado isso também com a distância, pela legislação, tem que ser atentado com a distância com que vai ser realizado o empreendimento, para que não altere os cursos d'água, para que não afete tão negativamente o local, porque isso não pode, né? A legislação não permite e o empreendimento seria inviável. Então, vamos ao licenciamento prévio. O primeiro, né, no caso, o estudo que vai ser pautado toda a liberação do empreendimento. Segundo a Política Nacional do Licenciamento Ambiental, PNLA, ela aprova a localização e a concepção do empreendimento. No caso, é como se o interessado ele apresentasse: olha, eu quero fazer um empreendimento nesse local, eu quero colocar tais coisas, tais atividades para fazer, e eu quero atestar minha viabilidade ambiental, que no caso é comprovar que eu não vou fazer uma atividade que degrade tanto o meio ambiente, ou então que se degrade, eu consiga recuperar, eu consiga reverter esse caso de degradação. Também tem que atender a requisitos básicos e condicionantes para as próximas fases da implantação. Então, o licenciamento prévio é como se fosse justamente isso, né? É a manifestação do interesse em realizar aquele empreendimento. Então, é dito o local, é dito as características, o porquê que vai ser escolhido aquele local e não outro, quais são os planos para se realizar, como vai ser feito. Então, vai ser dito tudo que vai ser realizado, como, por exemplo, na fase de implantação e operação, é dito vários parâmetros como lançamento de efluentes líquidos, gasosos, resíduos sólidos, emissão de ruídos, emissões sonoras, além também de apresentar as medidas de controle e mitigação dos possíveis impactos ambientais que podem ser gerados. Então, nesse empreendimento foram descritos a pedologia, a geomorfologia local e regional, a geologia local e regional, classificação climática, vento, temperatura, insolação e evaporação, entre outras variáveis que foram citadas nesse local, que podem interferir, né, ainda mais com a presença do homem, podem interferir negativamente ou positivamente no empreendimento. E o empreendimento também, por sua parte,
por sua vez, influencia também nessas características, nessas condições. Então, foi feito um estudo bastante amplo, considerando cada parte, cada local, cada fauna, foi especificado as espécies que existem na região. Também foi feito estudo, pesquisas com a população, pesquisas sobre o local, sobre o clima, para fazer uma análise sobre quais características se encontram o solo, os animais, todo o ecossistema que está presente ali e tudo ao redor. Como, por exemplo, se existe alguma área de preservação permanente, uma unidade de conservação. Então é feita toda uma análise também do solo, justamente para verificar a presença de sítio arqueológico, também a qualidade desse solo, a compactação, porque como é um empreendimento que depende do solo, a qualidade depende disso, então se não for um local viável, não vale a pena investir nesse local. E caso seja viável apenas fazendo muitas alterações, pode ser que o licenciamento fosse recusado, não fosse viável, o órgão não ia permitir. Então, como esse empreendimento foi feito no Ceará, não passou de um estado para o outro, nem tem a ver com partes marítimas, é uma coisa no local, no solo do Ceará, então foi foi enviado para a SEMASSE, foi enviado para a SEMASSE, o órgão estadual, licenciador, que também tem essa autoridade de fazer esse licenciamento, bem como também foi repassado o interesse ao município, foi repassado todas as informações e o requerimento, pedindo a anuência para fazer esse empreendimento no local. Então, sobre os espaços de conservação que podem existir no local, as áreas que fazem parte do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, ou então instituídas pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, as reservas indígenas, elas podemos ter como exemplo as áreas prioritárias definidas no meio ambiente, pelo Ministério do Meio Ambiente, e possuem variadas importâncias como a conservação, recuperação. Também nós temos como exemplo, as unidades de proteção integral, que elas são apenas para o uso direto e indireto dos recursos. Exemplo, as reservas biológicas. Então, você não pode, se for decretado uma unidade de proteção integral, a pessoa, no caso ali, o empreendedor, ele não pode explorar diretamente os recursos que tem naquele local. Tem que ser apenas uma exploração indireta. Você não pode, de certeza, explorar aquele solo 100%. Você não pode explorar aquela fauna, aquela flora. Tem que ser o uso indireto daquele meio. Também nós podemos ter o uso sustentável de parte dos recursos naturais, que pode ser uma área de relevante interesse ecológico. Pode ser uma área reconhecida com bastante interesse, porém, como foi constatado que o empreendimento vai degradar, porém não vai colocar risco à biota, a esse ecossistema, então, e ele também não é uma área de preservação permanente, não é uma área de tanto preservação, então pode ser utilizado uma parte desses recursos naturais. Então, muitos outros fatores foram condicionados para esse licenciamento, como já foi dito, a vegetação, os animais naturais, a vegetação natural, a vegetação também antrópica, que foi a vegetação colocada pelos humanos que vivem lá ao redor, e também quais seriam os impactos causados nesse empreendimento. Foram analisados vários fatores, a variância, equitabilidade, riqueza, frequência e diversidade. Então, no levantamento foi diagnosticado que tinha, na área de influência direta, existiam pelo menos 2 espécies de fauna que se encontrava em risco de existência, em riscos de poder ser extinta, de poder ter suas atividades sofrendo um grande impacto, que afetaria muito negativamente essas 2 espécies de fauna, poderia até causar sua extinção, poderia causar o seu desaparecimento do local. Então, tudo isso é feito e apresentado no licenciamento prévio, para que o órgão legislador, que no caso a SEMASSE estadual, ele possa analisar a viabilidade. Então, todas essas condições têm que ser apresentadas para o órgão, para que ele possa analisar todas as condições que vão levar ao empreendimento, se vai realmente causar um impacto no futuro que possa vir a acabar com o local, ou então se possa vir a prosperar. Então, no licenciamento de instalação,
que geralmente é esse uma parte dos mais citados, pois aqui é onde, segundo, né, a Política Nacional de Licenciamento Ambiental, a PNLA, ela autoriza a instalação do empreendimento, bem como também ela autoriza, mas é mediante um cronograma para realizar essas medidas mitigatórias e também implantar um controle ambiental, ou seja, o empreendimento é autorizado para a fase de instalação. Então, ele só é autorizado quando é apresentado uma medida mitigadora dos possíveis danos que podem ser causados no local, bem como também implantado sistemas de controle ambiental para justamente recuperar esses danos que podem ser intensos, que no caso não seriam aceitos no legislador. Mas também pode ser feito essa análise e aceitado, né, no caso o órgão legislador pode aprovar medidas mitigadoras que condizam com a necessidade desse empreendimento, para que ele se torne viável e possa ser autorizado. Então, existe uma área de proteção permanente ao norte do terreno, não é no terreno, porém ao norte existe, e a disposição de áreas de reserva legal, elas vão possibilitar o deslocamento de toda a fauna do centro do terreno para as áreas que são preservadas. Então tem que ser feito esse plano para que não afete todo esse ecossistema, toda essa reserva, essa proteção permanente que existe lá em cima, no norte desse empreendimento. E no caso, quando tem essa reserva legal, ela estabelece a conexão com as APPs, que serve como um corredor ecológico para todas as espécies de fauna que passam por esse local. Então foi analisado toda a infraestrutura do local, foi perguntado aos moradores, perguntaram sobre como era toda a infraestrutura, como era a parte da história, fauna e flora que eram presentes no local, características do meio. Também foi contada uma parte da história da cidade para justamente saber quais eram as condições que eram enfrentadas pelo local, justamente para o empreendimento ser colocado, para o empreendimento ser viável, porque ele depende de energia elétrica, de recursos hídricos, depende de esgotamento, depende de conexão à internet, transporte. Então tudo isso presente na cidade, no município de Palhano, é crucial para que também ocorra o licenciamento, para que ocorra a aprovação, porque caso ele não causasse danos no empreendimento, no local em si, porém ele causasse danos ou então impactos muito significativos em áreas de influência indireta, que no caso podia ser lá na sede do distrito, lá na sede do distrito São José, ou então até mesmo ao redor da cidade, então esse empreendimento ele seria inviável, não seria autorizado. Então também é válido falar que os resíduos sólidos que eram gerados no município de Palhano, eles são destinados de forma inadequada para vazadouros a céu aberto, que isso pode contaminar os solos e isso pode vir a atrapalhar todo o empreendimento, porque pode ser carregado, né, através do solo, através de aquífero, através de, como nós podemos ter visto, né, de rios, lagos, córregos. Isso pode chegar até o empreendimento, bem como também pode chegar pelo meio do ar, meios externos, né, fora na superfície já. Então isso pode atrapalhar o empreendimento e não daria certo também, né, para fazer esse empreendimento. Então, no caso, para poder realizar, foi pedido a anuência da prefeitura. Esse empreendimento ele é voltado para a produção agrícola, por isso ele necessita de licenciamento ambiental, que é conforme a resolução número 237 de 97 do CONAMA. Também, conforme os estudos que foram realizados sobre a Lei Federal número 4.771 de 1965, que é o Código Florestal, e da Resolução CONAMA 303 20024, foi verificado que nesse empreendimento existe a seguinte área de preservação, que no caso já foi dito, né? Uma faixa marginal de 30 metros ao longo de curso d'água, com menos de 10 metros de largura, um raio mínimo de 50 metros ao redor da nascente, olho d'água, ao redor de lagos, lagoas ou reservatórios de água, em faixa marginal de 50 metros, ou então dunas, que no caso a gente pode ter visto naquela imagem, que sobre o empreendimento, que nós temos esses córregos, essas lagoas,
aquíferos, esses nascentes e correntes de água. Então, isso, pela distância do empreendimento, então ele teve que seguir essa parte, essa disposição, para que o empreendimento fosse autorizado. Então, voltando para a parte, a fauna e a flora são bens ambientais protegidos pela Constituição Federal de 1988-13, a Lei Federal 5.197/6714, ela dispõe da fauna silvestre. No caso, ela dispõe o quê? Que a fauna silvestre ela não pode ser explorada. Seus ninhos, abrigos e criadouros, eles são parte do Estado e é proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça, apanha ou comércio. Bem como também, caso fosse identificado algum bem valioso, como metal, ouro, no caso, essas coisas de valor, metais preciosos, no caso, são bens do Estado. Então, mesmo tendo o direito de usar este solo para empreendimento, se fosse constatado a presença desses materiais, não poderia ser feita a exploração, teria que ser feita a exploração por um desses órgãos legisladores. Então, o empreendimento teria que ser pausado, ele não poderia continuar, porque teria que ser feita essa análise, seria possível, tem a existência, seria possível fazer exploração ou não, só que não poderia ser realizado pelo empreendedor. O artigo 36 da Lei Federal 9.985 de 2000 estabelece o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ele dispõe que em licenciamento ambiental, para empreendimento que tenha significado impacto ambiental, o empreendedor ele é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção da unidade de conservação de proteção integral, que no caso ele está cometendo um dano ali naquele local, então ele tem que apoiar e fazer a manutenção de uma unidade de conservação, ou seja, ele tem que proteger um outro local que tem uma proteção ambiental, ele tem que garantir essa proteção desse local, que de preferência seja perto, ao redor, para que você garanta a qualidade e também toda a subsistência daquele ecossistema daquela localidade, daquela região. Também nós podemos ver aqui os sítios arqueológicos, já foi citado, eles são definidos como bem da União e são patrimônio cultural brasileiro pela Constituição Federal de 1988, por isso eles não podem ser explorados pelo empreendimento. Então, foi realizado um checklist dos impactos e quais eram os possíveis resultados que poderiam ter. Então, nós temos os impactos caracterizados em os atributos pelo caráter, que é a alteração que pode ser realizada pelo empreendimento. A magnitude, que seria mais ou menos considerado a intensidade desse impacto. Pode ser pequena, média ou grande. O caráter pode ser benéfico ou adverso, que é esse mais ou esse menos. A importância significa do quanto vai impactar aquilo no ambiente, no local, ou quanto cada impacto é importante. Pode ser não significativa, moderada ou significativa. Tem a duração, que pode ser curta, média, longa. A temporalidade, permanente, cíclica. A reversibilidade, irreversível, reversível. E a ordem, que é direto ou indireto. Então, foi feito um estudo extenso sobre todo o ambiente, toda a fauna e flora local, todas as condições que existem, climáticas. Então, foi apresentado nessas tabelas. Como a gente pode analisar, nesse lado direito, quase todas essas atividades elas estão em verde, que no caso seriam os planos, né? Que seria aquisição de máquinas, contratação de mão de obra especificada, qualificada ou não. E isso tudo gera um aumento da economia, né? Porque seriam instalados as máquinas, teria um investimento em infraestrutura, teria um aumento de renda na região, bem como fomentaria o comércio, fomentaria mais pessoas ao local. Porém, nós podemos ver no lado negativo, à esquerda, que a maior parte é negativa porque reflete sobre a instalação do canteiro de obras, que atrapalha negativamente o visual, gera emissão de ruídos, poeira, o desconforto ambiental, produção de resíduos sólidos, de resíduo líquido, geração de excrementos, gera um desconforto ambiental,
Também tem vários transtornos por causa do fluxo de veículos que vai aumentar. Então isso tudo é negativo. Porém, se tiver, como foi feito o estudo, é feito planos para mitigar essas ações. E também é feito tudo de acordo com normas e legislações, como por exemplo, de riscos no meio de serviço. Como é feito na segurança do trabalho, é seguir todas as normas regulamentadoras, seguindo o padrão da NBR, que vai pautar o meio seguro de realizar todas essas operações, as operações práticas de instalação e operação. Como podemos ver, a terraplenagem ela é bastante negativa na parte de instalação, porém ela faz uma adubação do solo e também outras atividades como o sistema de abastecimento de água vai melhorar a situação da região, bem como também vai melhorar todos os quesitos para os trabalhadores, para a instalação das obras e as pessoas que moram na região, na cidade. Na fase de operação, a gente pode ver bem aqui nessa parte à direita, podemos perceber que é bastante positiva, porque nós temos a oferta de serviços, contratação de funcionários, tem a arrecadação tributária, temos ofertas de empregos permanentes, temporários, e isso fomenta a economia, melhora a situação do local. Então, nessa faixa do licenciamento de instalação, são selecionadas medidas mitigadoras, que no caso o empreendimento selecionou essas medidas para mitigar todos os impactos ambientais que serão apresentados. No caso, a contratação de uma construtora que tenha uma boa reputação, que faça todo o serviço corretamente de acordo com os amparos da lei, que responda também por causa de alguma atividade errada ou alguma coisa ilícita que tenha praticado, bem como a instalação do canteiro de obras, tentando suprimir ao máximo os ruídos, fazendo uma obra higiênica, limpa, para que não cause tanta poluição visual, sonora, poluição do local. A mobilização do equipamento, que nós podemos ter, a empresa no caso, tenta para que não aumente, não gere muita poeira, para que não gere muito ruído, para que isso não atrapalhe a população, a saúde, a parte respiratória da população. Bem como as medidas mitigadoras para energia elétrica e vias de acesso, porque vai ter um gasto de energia, vai ter um consumo dessas vias de acesso, vão ser utilizados, sistema de abastecimento. Então, como isso vai gerar um impacto, o empreendimento preparou essas medidas mitigadoras, como obras complementares, limpeza geral e controle da erosão, como medidas mitigadoras para todos os impactos que serão gerados. O controle da erosão reduz o problema do empreendimento, que como vai ser plantado melão, abacaxi, melancia, isso tudo pode causar uma erosão, uma salinização do solo, tanto no local como ao redor. Então, a empresa, ao fazer esse empreendimento e também zelar pelo controle da erosão, isso possibilita com que o licenciamento seja aprovado. É uma das medidas mitigadoras, bem como uma limpeza geral, tendo uma higiene maior do ambiente, diminui a proliferação de doenças, de patógenos do local, bem como no empreendimento, que por sinal vai ser levado à mesa de consumidores, de pessoas. Então é importante também que o empreendimento seja seguro, seja uma atividade que não vise apenas o lucro, mas que seja também uma atividade que preze pela saúde, que preze pelo bem-estar do local e das pessoas que irão consumir dela. Então nós temos por último o licenciamento operacional desse empreendimento, que no caso ele autoriza a operação, a atividade, e no caso ele fica verificando ao longo da operação, o próprio nome já diz, ele verifica o cumprimento das medidas de controle ambiental e todos os condicionantes que foram determinados, ou seja, feito os planos de controle ambiental, de medidas mitigatórias. Então no caso é planejado o tempo. Então quando a licença de operação é expedida, é feita uma análise e também um controle de quando vai ser realizado, de como vai ser realizado isso, e está sendo realmente está acontecendo, porque se não tiver, a licença pode ser revogada, o empreendimento pode ser embargado, e caso ele esteja descumprindo as medidas das licenças que foram planejadas, todas as medidas mitigatórias, não esteja realizando as medidas, ou então esteja em desconforme com a legislação vigente, o empreendimento ele pode ser considerado danoso, lesivo ao local. Então, além do embargo, se for julgado culpado, ilícito o empreendimento, ele pode sim ser demolido, ele pode ser
ele pode não pode realizar o empreendimento, não pode continuar mais, ou seja, não ocorre só embargo, vai ocorrer também no caso a demolição e todos os produtos, os maquinários, eles vão ter que ser retirados daquele local, vão ter que ser afastados dali para que o empreendimento não continue mais. Então, aqui são os planos das ações do empreendimento, que no caso foi separado em meses. Então, nós temos mobilização de equipamentos, limpeza de áreas, terraplenagem, limpeza geral das obras, que no caso tudo isso é uma das partes das medidas mitigatórias, que no caso da licença de operação foi determinado o período em meses para realizar. Por último, nós temos a conclusão: o prognóstico ambiental com o empreendimento e o prognóstico sem o empreendimento. Com o empreendimento, o manuseio dos materiais, a prática da cultura, ela vai gerar realmente um impacto ao local, mas no geral ela vai trazer um maior benefício, foi visto como benéfico, pois vai movimentar a região, vai crescer emprego, infraestrutura, educação, fomenta toda a economia ao redor. E no caso, como vai ser tudo controlado, foi proposto medidas mitigatórias, foi proposto medidas de controle a danos ambientais para o local, para as áreas de influência direta e indireta. Então, o empreendimento pelo órgão licenciador foi visto como válido, foi visto como um meio econômico que vai dar lucro e que, mesmo gerando emissão de ruídos, desconforto ambiental, ele pode sim ser autorizado. Então, isso vai melhorar a condição do local, tendo isso, o empreendimento tendo o empreendimento. Agora, o prognóstico sem empreendimento é que não vai, claro, gerar danos à influência direta ali, não vai ter tanta influência sobre o local que seria implantado, porém, nesse licenciamento, o local não vai ter chance de crescer, não vai ter uma ocupação futura, aquela terra vai ficar sem uso, sendo que ela pode ser cuidada, pode ser protegida, mesmo com esse uso para esse empreendimento, porque ao redor também seria cuidado, também seria feita uma medida compensatória, uma medida de mitigação também aconteceria, então não geraria lucros, não geraria um aumento, uma melhoria econômica no local. Então, seu empreendimento, a situação continuaria a mesma, porém seria melhor que tivesse o empreendimento. Por último, nós podemos considerar que esse empreendimento ele seguiu as observâncias das legislações pertinentes, seguiu também as diretrizes da Prefeitura Municipal de Palhano, ele visa adequar o empreendimento às normas ambientais, e a justificativa, claro, foi pela disponibilidade do terreno, boa localização geográfica, boas condições geotécnicas do terreno. Considerou também os seguintes elementos para desenvolvimento do projeto: a disponibilidade do terreno, vantagens econômicas, perspectivas de desenvolvimento da região, como já foi citado, o crescimento do setor de fruticultura, a facilidade para implantar, bem como para poder exportar, para retirar da região, para movimentar realmente essa economia. Então, o empreendimento ele foi visto como viável e, no caso, teria que ser feita uma análise, né, da licença de operação sobre se realmente estava sendo cumprido, porque naquele momento tinha sido liberada a licença de operação, porém ainda não tinha tido tempo de ela operar por todo esse tempo para analisar se realmente estavam sendo cumpridas todas as medidas, todos os planos que foram autorizados na licença de implantação, de instalação. É isso.